Eu acho que eu Então, desligo... pessoal que está no Instagram, tentem ir para a página do Sil Moraes, no Facebook, para verem o Márcio, pode ser? E boa tarde para o pessoal aí do Facebook, que a gente está entrando agora numa live bem especial, novamente, o nosso bate-papo, né, Márcio? De um relacionamento de conexão. Será que agora deu? Não vai dar eco aí no Instagram? Parece que então, deu equilibrado agora. Dá uma diferençazinha, né? É você. Então, tá. Isso. Bom, então, pessoal que está aí no Instagram, tentem ir para a página Sil Moraes para vocês verem o Márcio, que hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, né, Márcio? Um assunto que a gente gosta muito, que é sobre sexo, né? E também a diferença, né, entre o homem e a mulher em relação ao relacionamento íntimo. Na verdade, não é sobre sexo, é sobre relacionamento íntimo, né? Mas porque a gente vê, né, há uma diferença entre o homem e a mulher, bem como está o cartaz lá. A mulher quer fazer amor, o homem quer sexo. Então, mas o que tem nessa relação aí, nessa dificuldade que a gente não entra em sintonia, né? Às vezes os dois querem realmente um sexo gostoso e está tudo bem. Mas, geralmente, Márcio, as mulheres reclamam muito dos parceiros. A grande reclamação de nós mulheres é o parceiro só quer chegar chegando. Né? Ele quer ficar, quer botar a mão, já quer ir lá na situação. Né? E a gente... Que situação, meu Deus, eu quero uma preliminar, eu quero romantismo, né? Eu quero amor, né? E o cara tá lá, tá firme e forte. E a gente vê essa diferença aí toda. E um dos pontos, né, Márcio, que a gente vai estar falando hoje sobre aqui, a diferença da visão da sexualidade do sexo e a visão de relacionamento, né? Porque esse que é o ponto X da questão. Nós, mulheres, misturamos nossas visões de relacionamento, a gente quer uma visão de relacionamento na cama, né? E o marido, muitas vezes, tem a visão da sexualidade fora da cama, ele quer em todo lugar, né? E as mulheres falam assim, ai, meu Deus, eu não quero, e quando chega, me toca, ai, de novo, não, aquele transtorno. Eu digo assim, né, Márcio, não tem a coisa mais gostosa quando a gente tem entendimento. E aí, o que você acha dessa história, hein? Bom, primeiro é que nós precisamos entender que somos seres diferentes e por sermos diferentes nós nos completamos, né? Essa é a essência, né? E o homem tem uma necessidade e a mulher tem outra necessidade, né? Vamos colocar assim, o homem ele tem uma necessidade de ser livre. E o ser livre que o homem necessita não é uma necessidade de sair pegando todo mundo, não tem nada a ver com isso, né? O ser livre é a confiança que a mulher dá para o marido para que o homem, para o marido, para o companheiro, enfim, né? Para que ele consiga ir para a vida de uma forma geral, se relacionar de uma forma geral. E a mulher tem uma outra necessidade, que é a qualidade de presença. Quando eu consigo separar as coisas, o que é necessidade de um, o que é necessidade do outro, dá conexão, né? Bom, o homem precisa ser livre para quê? O homem precisa ser livre para se encontrar com os amigos, para ir jogar bola, para ir pescar, para ir trabalhar, para chegar em casa e tudo mais. Para isso o homem precisa ser livre, então ele precisa da confiança da companheira dele. Se ele tem a confiança da companheira dele, teoricamente, não vai buscar fora, porque vai buscar fora quando existe um conflito. Contudo, quando ele chega em casa, a mulher quer o quê? Qualidade de presença. Então, o que eu faço? Eu deixo o futebol e vou... O homem não tem 15 mil palavras para conversar igual a mulher, o homem tem só 5 mil palavras. Podia ter, né? Hashtag queremos conversar, né? Porque mas isso aí, mesmo. O exato, homem ele não tem isso, né? A mulher gosta de tagarelar, né? Mas o homem pode dar qualidade de presença, né? Se quando ele chega em casa, a mulher deu a liberdade e confiou nele para que ele possa se relacionar fora com os amigos, com futebol, com coisa de homem, né? E quando ele voltar para casa, junto, e não que a mulher não possa fazer isso, pode também, evidentemente, né? Tá?
Mas, assim, aí quando ele chega em casa, para junto da mulher, a qualidade de presença é o quê? Bom, eu estou do lado da minha mulher, eu não tenho 15 mil palavras para conversar, mas eu tenho um ouvido para ouvir, então eu estou te ouvindo e nós estamos interagindo. Eu não estou assistindo, eu não cheguei em casa, liguei a televisão para ir para o futebol, para ver o esporte, e deixei minha mulher de lado. Eu estou lá com ela, conversando, ajudando a cozinhar, fazer aquelas coisinhas do dia a dia, juntos, né? Porque isso dá conexão com o casal. Eu não estou no celular lá conversando, sei lá o que, com sei lá onde, né? Mas estou ali com ela, interagindo com ela. Então, se a mulher me dá liberdade, eu dou qualidade de presença para ela, e aí a relação, ela prospera, né? Porque isso essa que é a questão, né? O que você está trazendo é a visão de casal, né? Qual é a visão de casal? A visão de casal é exatamente, eu dou liberdade, eu atendo a sua necessidade, você atende a minha necessidade, mas não como aquilo, eu só vou fazer se você fizer, né? E se você não fizer para mim, chega lá na cama, eu também não vou fazer nada com você que você quer, né? Então acaba ficando aquela picuinha. Num ponto crítico, que são as 3 posturas relacionais que nós temos, né? E nós entramos na relação em uma delas. A primeira postura é uma postura tomadora, né? Então, eu exijo... A gente quer tomar do outro, né? Só me dá. Eu quero que você me veja, eu quero que você me olhe, você olhe só para mim, não olhe para o outro, você não pode respirar se eu não estiver junto e tal. Quer dizer, isso para o homem ou para a mulher que está do outro lado é pesado, né? Como o professor Hilário disse, isso aí é uma relação, você está num vírus, né? Na vida do outro. Legalmente. Um detalhe importante, né? A grande maioria das pessoas estão nesse nível, né? Estão na postura detomadora, que é uma postura infantil, né? Então, por isso que o homem não consegue se relacionar em casa com a mulher, não consegue dar uma qualidade de presença em casa, que chegar em casa e já pegar no tranco, né? E por isso que a mulher também ela não consegue entender as necessidades do marido, do companheiro, do namorado, enfim, né? Por quê? Porque nós estamos numa postura incorreta, né? Que exige um movimento anterior a isso, que é um movimento em relação ao pai e mãe, basicamente, né? Que é o amor do pai e mãe. E o que você está trazendo, né, dessa relação de tomador, é o que a maior parte de nós mulheres não temos esse entendimento. Quando a gente vai para uma relação e a gente vai com uma gama muito grande de necessidades, né? Necessidades porque eu não fui valorizada, né? Minha mãe não evidenciou as minhas qualidades, só me metia o pau, só falava mal. É dos dois essa necessidade, né, Silvia? É dos dois, não é só da mulher, do homem e da mulher. Sim. E a gente percebe que o homem, ele não fala tanto dessa necessidade, mas ele tem uma postura muito em relação a essa necessidade, que é quando ele vai se relacionar com essa mulher e ele quer ser esse tomador aí, mas ele está pedindo uma mãe, né? Sim, então, exato. Me dá atenção, me dá a comida do prato, não, você não ficou aqui comigo, não porque você não olhou isso, né? O homem, como você falou, entra nesse comportamento infantil, ambos, né? Entram no comportamento infantil porque esperam do parceiro o que esperaria de um pai e de uma mãe. Exatamente, né? E o caminho de solução para isso é sempre trabalhar essas questões individual, quer dizer, eu não posso esperar que o outro me dê aquilo que só cabe a mim buscar no meu sistema de origem, né? E quando eu cobro do meu parceiro isso, tá? Ou da minha parceira, isso eu me torno pesado para eles, né? Porque eles não têm condições de dar, né? E aí começam os conflitos da relação, começam os desgastes da relação. E a mulher frustra, né? O homem, ele silencia, ele se frustra também, mas são duas reações diferentes. Né? Vou falar da mulher, você fala do homem, vamos combinar assim? Tá? Então, assim, com a mulher, quando se frustra, né, o que ela vai? Ela vai para o comportamento de vitimização, né?
ela vai para depreciação, porque eu tô feia, porque eu tô gorda, porque eu não sirvo para nada, porque as coisas aqui em casa não acontecem do meu jeito, eu não sou boa o suficiente, né? Então, ela vai para esse comportamento de depreciação e vai se abandonando, vai deixando o lado feminino dela, vai deixando de se arrumar, vai deixando de ter disposição, vai deixando de ser atraente para aquele homem, né? Porque ela fica na vítima. E qual é a postura de vítima? Postura de vítima não é lá toda poderosa, né? Linda e maravilhosa. A postura de vítima é aquela cara assim, né? Tá aí. Sim, né? Aquela coisa que você chega, você fala assim, gente, mas não dá vontade de ficar em casa, fora de casa. O mesmo é para o homem, né? Exato. O homem, ele se fecha, na verdade, né? E muitas vezes se torna até agressivo. Pelas cobranças que ele recebe, ele se torna agressivo porque a dinâmica do homem é uma dinâmica de defender dele, né? De ir para a guerra. Então, bom, se estou sendo atacado, eu vou me defender, me torna agressivo. E aí é uma dinâmica de força, né? Contra a mulher. Na verdade, é só uma carência, né? Porque eu quero na minha esposa não a mulher, eu quero a mãe, o pai que eu não tive, né? E eu não vou encontrar, né? Então eu me fecho. Né? Exato. Ou saio, né? Saio de casa, vou para a rua e caio em vícios, caio em outras dinâmicas, né? Que buscam uma compensação. Sim, eu acho que o homem entra um pouco naquilo, assim, a mulher se vitimiza, chora e se entrega, e o homem é o meio que liga o botão do vai se ferrar, né? Exato. Então, você não me deu o que eu quero, eu acabo ficando mais manhoso, né? Mais infantilizado, e eu ligo o botão do vai se ferrar, né? Do foda-se, né? Então, vai e eu não quero saber de você. E aí começa muitas vezes, né? Eu vejo, tem a mentoria dos casais, eu vejo muito isso, a depreciação um do outro, né? Então, eu quero tomar de você, né? Eu preciso tomar algo de você, que é o que a gente falou, tomar algo de que não teve nas relações primárias, né, principais de pai e mãe, eu quero tomar algo de você, eu não consigo tomar esse algo, então eu tenho dois movimentos, ou eu volto para mim, eu me autoagrido, né, ou eu agrido externamente, eu agrido o outro. Né? Mulher também, tem hora que tem mulher que fica parecendo cão chupando manga quando acontece isso, né? Porque, não é verdade? Que eu falo assim, opa, Lele, o negócio tá quente aqui, né? É aquela briga da panela para todo lado, né? Oi? Exato, você entra no mecanismo de defesa. Eu agredida e eu vou para o masculino, né? Também, né? E o segundo tipo, vamos lá, do troca. Fala um pouco aí do segundo tipo. A troca, na verdade, é uma dinâmica bastante interessante, né? Na verdade, a troca é uma dinâmica mais profissional, mas toda relação amorosa, ela começa com uma troca, né? Então, eu olho para si, o Sil olha para mim, eu dou uma piscadinha para si, o Sil dá uma piscadinha para mim. Só que nós temos que crescer nessa relação, partir para uma visão de futuro. Quando a gente não parte para isso, a gente fica só nessa troca, né? O que acaba acontecendo conosco, né? Se vai chegar um momento em que se torna cansativo. Aí eu só dou uma olhadinha, se dou uma piscadinha, se me piscar. Senão, eu amo se você me ama, eu só te entrego se você se entregar para mim. Aí vira um pouquinho de um jogo de prostituição, que ele é bonito no início, quando começa, né? Porque é onde toda a relação começa, mas no decorrer da relação ele se torna cansativo e pesado para os dois. Por quê? Porque parou de ser construtivo. Nós morremos na praia, né? Nadamos e morremos na praia. E tem um ponto aí, né? Na relação de troca, a gente começa a medir força. Força. Né? Porque eu quero tirar de você, eu tô como tomador, né? Mas eu só dou se você dá. Então, eu vou barganhando com você. Você não fez isso para mim? Então, tá bom, não vou fazer.
né? E eu vou largando as coisas no meio do caminho. Só que na medida que eu vou largando as coisas no meio do caminho, eu vou deixando coisas mal resolvidas, né, Márcio? E eis Sim. que é o ponto que a gente vai deixando as coisas mal resolvidas na vida da gente e chega uma hora que está insustentável. Você não sabe mais por onde começar. É quando a relação perde o equilíbrio, né, Perde o Silvia? equilíbrio. Tá? Sim. Que é uma das leis sistêmicas, né? Para a relação ter sucesso tem que ter um equilíbrio entre as partes. Por isso que nós somos diferentes, mas juntos nós somos fortes, né? Como casal, como homem e mulher, nós somos fortes, né? E quando a gente consegue equilibrar isso, então a gente vai para a dinâmica seguinte, né? Então, eu deixo de fazer, eu deixo de esperar que você faça por mim e faça fazer por você e você passa a fazer por mim. Que aí nós entramos na dinâmica de contribuição, né? Que é onde os problemas da Sil são os meus problemas, aonde as alegrias da Sil são as minhas alegrias. E junto, então, se constrói a visão de futuro, uma visão de relacionamento saudável, onde se constrói e entende-se, nesse caso, também, né, que os dois estão juntos, que são diferentes, que têm as suas dinâmicas e os seus emaranhamentos, mas juntos nós conseguimos olhar um para o outro e olhar para essas questões e evoluir com elas, né? Que faz parte também do nosso destino. Né? Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, né? Que é o exemplo da fechadura e da chave. Então, a gente aprendeu socialmente que um é a fechadura e o outro é a chave. Não preciso dizer quem é a chave e quem é a fechadura, né? A porta é para tudo, né? O simbólico já está aí, né? Então, um é a fechadura, é a chave. Então, um depende do outro. E essa relação de dependência cria um outro sentimento, né, Márcia, que é muito forte e desgastante para o casal. Eu só vou fazer se o outro fizer, eu só posso ser feliz se o outro for feliz. É aquilo que a gente vai tirando a liberdade do homem, né? E o homem não vai nem querendo enxergar mais a mulher dentro de casa. Né? Então, agora, quando a gente tem entendimento que nós somos dois, né? Quando a gente compra lá a fechadura, você não compra a chave e a fechadura, vem juntinho. Então, você tem esses dois lados. O que significa e simboliza também esses dois lados? A energia feminina e a energia masculina. E quando eu tenho a energia feminina e a energia masculina em mim, eu não crio uma dependência emocional de você, porque você também tem o seu jogo, né? Você também tem sua fechadura e sua chave, né? Pode ser que você seja mais chave ou mais fechadura, mas está tudo bem. Só que eu não fico buscando e nem querendo tomar e nem querendo ter troca, porque eu estou na minha unidade. Só na minha unidade é que eu posso ir para essa relação de contribuição, né, Márcio? Que você está trazendo aí, que é linda, né? Só estando no centro nós temos força. Né? Exatamente. Que é quando a gente está com o nosso masculino e o nosso feminino inteiro dentro de nós. Quer dizer, quem que é o masculino e o feminino? O masculino é o pai, o feminino é a mãe, que é a nossa concepção, é da onde a gente veio, é a nossa origem. Né? Então não existe o machismo nem o feminismo, existe um homem e uma mulher que se olham, né? Ou dois homens e duas mulheres, enfim, as dinâmicas de casal, mas vamos pegar um homem e uma mulher que se olham e reconhecem as suas diferenças e por serem diferentes entendem que a vida segue dessa forma, né? Que é por meio dessa diferença que a vida tem continuidade. E é tão gostoso quando a gente percebe assim, né? Eu, na minha inteireza, tenho um ponto que eu acho muito bonito, que é o seguinte: enquanto ser divino, eu sou plena. Né? Enquanto ser humano, eu sou incompleta, eu sou imperfeita. Né? Então, eu falo muito para as meninas: mulher de valor é uma mulher imperfeita. Por quê? Porque quando ela lida com a realidade dela, humana, e ela entende essa realidade humana. Então, se em mim, na minha relação com meu pai e com a minha mãe, né, eu tive dificuldades e eu fui muito mais para um masculino,
por uma energia masculina, porque eu quis provar para o meu pai que eu sei fazer melhor do que ele, que em casa ele não era nada dentro de casa, aquelas relações todas, né? Eu consigo perceber que eu tenho que me fortalecer, né? Diminuir esse masculino intenso e fortalecer o meu feminino. Então, essa é a minha busca pessoal. E quando eu encontro o outro, né? O outro está na mesma dinâmica, porque você teve suas questões com a sua mãe, você teve suas questões com o seu pai, às vezes você é mais feminino, ou você é aquele masculino distorcido, bravo e autoritário, né? Então, cada um tem isso. E onde a gente vai, o que a gente tem que olhar? Para a relação que está se construindo nessa ausência de equilíbrio das nossas partes. Então, vamos lá, que é um pouco complexo isso, mas não é difícil, né, Márcio? É quando a gente para de buscar no outro e busca na gente mesmo. Exatamente. Tá? Né? Um ponto muito importante, o que me conecta ao outro? Né? O que me conecta... Eu olho para uma mulher, o que me conecta a ela? Algo me chamou a atenção nela. Normalmente, o primeiro impacto é visual, né? E nessa visualização eu começo a criar a primeira conversa, a segunda conversa, a primeira saída e tal, e a gente começa a criar imagens dessa pessoa. Aí vem toda a paixão, né? Aí eu me apaixonei por quem? Por a mulher, pelo corpo dela, pelo que ela falou naquele momento, ou por uma imagem que eu criei dela. Me apaixonei pela imagem, né? E aí começa uma relação e, de repente, eu percebo que a minha imagem é diferente da pessoa que ela é de fato. E como é que eu me relaciono com isso? Como é que eu cresço com isso? Como é que essa paixão, que é cega, né? Porque ela faz com que eu não veja a pessoa de fato como ela é. Como ela é, né? Exato, ela faz... Eu vi somente uma imagem que eu criei da outra pessoa, né? Foi ilusão minha. Eu olhei para ela, vi um corpo bonito. Nossa, que mulher linda, que mulher gostosa. Me apaixonei por ela. Porra, mas a personalidade dela é totalmente diferente. Me deixa louco, né? Como é que eu me relaciono com isso? Tá? Com maturidade. Né? Porque eu sei, para mim crescer numa relação... aliás, eu sei não, né? A gente está construindo isso. Mas para mim crescer numa relação, se eu quero realmente ela, se eu vejo que no primeiro momento foi uma imagem... Mas eu quero construir uma relação com ela, eu vejo os defeitos dela também, e me relaciono com esses defeitos, né? E cresço com esses defeitos, porque algo nela me conectou a ela, né? E foi o quê? A gente busca aquilo que nos falta. Exato. Né? Eu lembro que eu estava já no processo já de me questionar em questão do meu relacionamento e tudo mais. E aí eu estava lendo Jung, eu gosto muito do Jung, né? E tinha um testezinho lá, eu nem lembro como era a situação de fato, mas tinha algumas perguntas, algumas reflexões, e que dizia mais ou menos assim: o que você deseja no outro? Agora, olha para você, se você faz isso para você, né? Então, o que é de entendimento disso? Quando eu olho para o outro e também vejo, né, ou as coisas positivas na minha imaginação, ou também todos os defeitos dele, na maior parte é onde eu estou deparando comigo mesmo. Né? Então, é muito lindo isso, porque relacionamento não tem a ver como a gente criar dependências emocionais ou crescer a partir do outro, né? Então, você cresce a partir de você em relação a esse outro. Exato. Né? E eu entendo que o outro também tem dificuldades. Eu me apaixonei por alguém, algo nessa pessoa me atraiu a ela. Foi o corpo, foi aquele chamelozinho. Ou foi o jeito, né, de falar ou de olhar, então, que conecta com algo, conecta também com a minha carência, aquilo que eu não estou conseguindo fornecer para mim, né?
Então, se eu chego, por exemplo, eu adoro conversar. Então, se o cara conversa, meu contatinho conversa, opa, meu Deus do céu, esse é um contatinho bom, né? Mas depois, se você vai indo nas outras, no caminhar das outras coisas, não é só isso. Né? Essa é a minha necessidade. E eu posso suprir também essa necessidade com os meus amigos, as minhas amigas, eu posso suprir essa necessidade com os meus parentes, os irmãos, né? Eu posso conversar com eles, trocar. Eu não preciso só cobrar do parceiro tudo isso que ainda tem de lacuna em mim, né? É onde a gente pode chegar naquilo que a gente começou a nossa live, né, Márcio? A visão. Como é a visão de casal para ambos? Porque a visão é casal. Né? Não adianta eu ter uma visão de relacionamento e você ter uma visão de relacionamento que não vai bater com a minha. Então, eu vou estar querendo ir para o Japão, você vai estar querendo ir para Cancún, né? Então, a gente tá meio que cada um indo para um lugar muito diferente. Então, não dá certo isso. E é como fazer uma viagem mesmo, né? A gente faz a programação, para onde a gente quer ir, o que a gente quer levar nessa mala, né? O que a gente quer colocar, o que a gente vai trazer disso para a gente, né? É uma grande viagem, não é mesmo, Márcio? Relacionamento, acima de tudo, é compromisso. Né? E o que é um compromisso? É algo que você formaliza, né? Que é uma dinâmica espiritual. Quer dizer, para que o nosso inconsciente entenda que é para valer, tem que ser oficializado. Né? E como você oficializa? Verbalizado, não pode ficar só na cabeça pensando que o outro não adivinha, não. Exato. Não tem bolinha de cristal, não. Nós vamos chegar em outra dinâmica nesse tema. Então, eu começo um relacionamento contigo. Se nós começamos por onde? Começamos primeiro no contatinho e vamos para a cama. Primeiro, segundo, terceiro encontro, tanto faz. A gente vai para a cama e lá a gente começa a se conhecer. É onde a química começa. Aí a nossa química se integrou, vamos dizer assim, e nós vamos ficando e vamos fortalecendo essa relação, vamos começando a criar uma visão, né? O nosso sexo é gostoso, tem energia, tem tesão, tem pegada, nada de muito papai e mamãe, que muito papai e mamãe tem dinâmicas que a gente precisa trabalhar nessas questões, né? Tem que ter uma energia de força ali assim, e de tesão mesmo, tem né? Tem que ter aquela coisa da mulher e do homem, mas a chama, né? Por isso que eu pus até uma chama na nossa chamada. Né? Exato. Meu Deus! Assim, enfim, não vamos esquentar muito, não. Mas, enfim, tem essa conexão. Então, nós começamos, fortalecemos no sexo e vamos nos unindo, porque o sexo nos uniu, a sexualidade nos uniu. Mas o que faz com que a gente avance nisso, que é o compromisso? É a oficialização. E o que é uma oficialização? Cartório. Legal. Né? Isso que dá sustentação a um relacionamento. Essa é a base para onde você começa um relacionamento. Márcio, mas união estável, não sei. Nós caímos em outro assunto agora, mas é só para que a gente entenda um pouquinho qual é que é a dinâmica que está por trás de muitas separações que acontecem. Porque quando você não oficializa um compromisso, não tem um compromisso. Né? E isso, inconscientemente, age contra nós. Eu vejo os jovens, né, que ficam, namoram um tempinho, daqui a pouco estão morando juntos. E aí, quando você fala, né, eu vejo até meu sobrinho, eu curto muito com ele, porque ele fala assim, a minha namorada. Eu falo, cara, é sua namorada? Pera lá, mas você está morando no mesmo teto? Como é que é essa história de namorar no mesmo teto, né? Porque a gente, não vou entregar minha idade aqui, tá, gente? Mas eu sou do tempo que era namorar, noivar e casar. E hoje a dinâmica é diferente. E que eu acho que tem um ponto positivo, sim, porque eles começam a se perceber melhor, diferente da gente que casava virgem, né? Tudo bem que eu não casei virgem, tá, gente? Eu confesso aqui.
Mas eu casei com quem eu pedi a virgindade. Mas a gente né, já oficializou isso. Então, foi o que você estava falando. Foi, testou, fez o teste de drive, ficou legal, e aí a gente foi para o passo seguinte, que é oficializar. E a gente vê essa dificuldade do quanto é pesado para a relação a dois, e talvez a gente possa até só fazer uma live com relação a isso, sabe, Márcio? Porque é um assunto que a gente vê que como isso pode acabar com a relação ou como isso pode fortalecer. Porque o que acontece? Muitos casais, a gente vê que depois que casou e oficializou, esqueceu. Esqueceu de apimentar a relação. Agora, a relação íntima, né, ali, a dois, a mulher tem muito de querer levar um papo para a cama, querer levar o companheirismo para a cama, né? E aí ferra tudo também, né, Márcio? Porque é um momento onde não é a mente que tem que estar presente. O que você tem no teu quarto, né, Sil? É o sensorial. Quais as imagens que você tem no quarto? Você tem um terço pendurado na parede? Você tem as fotos dos teus pais? Da mãe. Pendurado na parede. Porra, tia, isso aí é o teu quarto, onde vai ser relacionado com o teu marido. Né? Não é com o pai dos teus filhos, nem com a mãe dos teus filhos. É relação homem e mulher. Tem que ter coisa de casal, do casal lá dentro. E isso gera... E filho também não é lugar de filho. Exato, né? Exato. Então, no quarto deles, né? A gente tem que entender que o homem e a mulher, eles têm os espaços específicos e os momentos específicos. Né? Eu falo muito para as mentorandas, olha, nosso momento de relação, cara, esquece tudo, é tudo, sabe? E se entrega, deixa vir aquela coisa, aquela magia deliciosa, aquela coisa gostosa e íntima, que é ali, é só de nós dois, é o homem e a mulher, né? E o que a gente vê, muitos casais colocando os filhos na cama, e aí eu tinha uma mentoranda que eu perguntei para ela, mas onde seu marido está dormindo? No sofá. Por que ele foi para o sofá? Quando eu tive meu filho, aí meu filho ficava, ele não conseguia dormir, ele foi para o sofá. E quantos anos tem o seu filho? 10. Então, a mulher se transforma em mãe, só que ela esquece de voltar para o lugar de mulher dela. Então, no plano, ela vai ser muito mais mãe do que mulher. E o homem tem que entender que tem essa fase, né? Não dá para a mulher ser a mulher primeiro do que a mãe naquele momento, porque tem um serzinho dependendo dela. Precisa da atenção, exato. Isso, então o homem tem que... tudo, né? Isso, o homem tem que priorizar. A mulher também, mas daqui a pouquinho, o que tem que fazer, né? Essa mulher tem que voltar para o lugar de mulher dela. Exato. Então, ela vai ter essas duas funções, mãe e mulher. É onde o casal começa a chamar pai e mãe, e aí ferrou de vez, né? Como é que eu vou ter tesão para o pai? Né? Como é que eu vou gozar com o pai? Exato. Não é? Então, é meio complicado isso, né, Márcio? Eu acho que tem toda uma questão religiosa por trás disso, né, assim, da nossa tradição religiosa, que acaba instalando em nós alguns chips que ferram com todas as relações. Não é culpa da religião em si, mas que a gente aprende na religião, mas a gente não consegue separar isso em casa, né? E muito das nossas disfunções sexuais vem do sexo ser pecado, e aí por diante, né? E aí, na hora do vamos ver, pega pra capar, como se diz assim, a mulher tá fria, o homem tá com medo e a coisa não vira, né? E a mulher tem que servir ao homem. Então, isso já fica no nosso inconsciente coletivo, né? Puxa, eu tenho que servir. Não, esse servir de ficar em função
tem uma outra diferença, né, social que traz, que o homem, ele vê a relação um pouco mais do objeto, né? Então, sim, por isso que vai muito mais para o machismo. A mulher vê a relação para servir, ela está ali para servir o desejo do homem, ou está ali para servir o desejo da família, né? E nunca é a partir do desejo dela, né? Da referência dela, onde ela se desqualifica, onde ela perde realmente aquele brilho no olhar, né? Exato. E é onde, Márcio, a gente vê a maioria das mulheres tendo nojo de serem tocadas, não desejando ser acariciada pelos seus maridos, né? Uma porque ele vem com um comportamento e ela está ali fora da casinha, às vezes, né? E ele vem lá com tudo, porque o homem é aquilo, né? Ele é corpo. Quando ele está no corpo, ele é corpo. Né? E a gente teria que aprender um pouco mais isso, nós mulheres, a viver o nosso corpo. A gente foi tão cerceada, né? Fecha as pernas, senta direito, né? Olha, está aparecendo, tampa, né? Não deixa, não tem isso de a gente ter uma relação gostosa com o corpo. E o homem está mais nessa coisa de, tudo bem, eu quero ter o meu desejo, eu quero satisfazer o meu desejo. Porém, o homem também precisa olhar, né, que o desejo dele pode ser satisfazer, dar o prazer para a parceira. Eu acho muito lindo quando você tem um relacionamento com uma pessoa e a pessoa tem esse cuidado, né, de dizer assim, eu quero te dar muito prazer. Né? É quando a gente cresce. Né? Quando a gente cresce. Quando a gente sai daquela postura tomadora e vai para uma postura de contribuição. Né? A gente não aprende em casa isso. Muita coisa, sim, vem de casa, vem do pai, vem da mãe. As coisas boas e as coisas que nos dão emaranhamentos também, que fazem com que a gente repita padrões. É só a gente olhar o nosso comportamento, olha para o nosso pai, olha para a nossa mãe. Nós somos exatamente igual. Não, mas eu não sou igual ao meu pai, não sou igual à mãe. Olha direito, que você não está se enxergando. Você é 100% teu pai, mais 100% tua mãe. Então, a gente repete os padrões. E essa disfuncionalidade só tem um caminho de solução, que é olhar para dentro da gente e reconhecer isso. Reconhecer isso. E enquanto a gente não tiver esse olhar carinhoso conosco, nós vamos ficar transferindo a responsabilidade para a mulher, para a companheira, para o companheiro, e aí por diante. Né? E aí nós continuamos o homem sendo o abusador e a mulher sendo abusada. E olha, a gente cai nisso mesmo, porque chega num determinado momento que você passa só a se relacionar dessa forma. Aí você vai até mesmo para os seus contatinhos, né? Quem é solteiro, ou que a gente aqui tem tantas mulheres solteiras quanto as casadas, né? E vai para o contatinho, eu acho que eu também já vivi isso, né? Vai para o contatinho já com uma postura de pera lá, né? Então, não vem que não tem, não, você só quer aproveitar, você só quer tirar de mim, porque é o que a gente sente, né? A gente passa a se relacionar com os homens infantis e também nós, mulheres, de formas infantis, né? A gente atrai homem infantil. Então, essa busca pessoal de crescimento, de autoconhecimento, de valorização a tudo que a gente pode vir a ser, a tudo que a gente tem possibilidade de fornecer para a gente, porque o valor é esse, né, Márcio? É você dar para você o melhor para você, ser o pai e mãe para você. E aí, se você já tem o pai e mãe dentro de você, quem você quer do lado? Pô, eu quero um homem, ó, com H maiúsculo, lindo e maravilhoso, com todos os defeitos, porque lindo e maravilhoso, entenda, não é a perfeição, não. Lindo e maravilhoso é um homem em construção, que está ali desejando fazer o melhor para ele, revendo o que ele tem dentro dele, né? E a gente também...
né? Mas se tu não é perfeito, já chegou na plenitude e não tem mais solução. Esse não vai crescer mais. Agora, o imperfeito... Não, nós somos humanos, né? Somos humanos aqui. O imperfeito, ele está, como tu diz, ele está em construção, né? Desde que ele queira olhar para isso, né? Desde que ele queira admitir que ele por ser humano, ele era. Porque também não adianta eu entender de algumas coisas e me colocar maior que o outro numa relação. Né? O ego é fogo, né? Exato, vamos de novo na mesma dinâmica aí você, nós estamos juntos numa relação, e de repente eu estufo o peito e vou para cima de você, não, eu sou o macho da casa, você tem que baixar a bola, ou você, na contrapartida, vem da mesma forma, né? Isso não tem futuro, né? Por quê? Porque dentro de uma relação, ou a gente é igual nas nossas diferenças, né? Ou não existe relação. Né? Então, bom, tá várias siglas aqui, eu não consegui falar o seu nome, desculpa. Ela falou, perde a essência de uma mulher quando entra para servir. Exatamente, né? Quando a gente fala, né, esse servir para a relação, quando eu estou numa relação de contribuição, então é o servir no contramão daquilo que eu sou, né? É o estar tão em sintonia e tão gostoso essa troca que eu quero te dar muito prazer, né? Eu tenho prazer a fazer as coisas para você. Então, eu tenho o desejo de te ver satisfeito. Sim, né? E o que a gente vê, essa questão de falta de olhar para o outro e ouvir o outro, é que faz o outro, muitas vezes, se desconectar e ir para outros relacionamentos fora do casamento. Exato. Um ponto importante, quando a gente fala no servir ao outro, nós temos que prestar muita atenção, de novo, no equilíbrio disso. Porque às vezes, quando eu quero servir, eu me entrego tanto na relação, de novo, que o outro também não consegue devolver. Mas eu quero agradar ele, mas então eu vou numa outra postura, eu vou numa postura de pai, numa postura de mãe, em relação ao meu parceiro. E aí, de novo, eu saio do meu lugar de companheiro, né? E perco força. Porque daí o companheiro se afasta. Se eu entrego demais, o companheiro se afasta. Né? A troca tem que ser equilibrada para que a construção seja contínua. Né? Vamos falar para o pessoal aqui um pouco, né? Como que é esse termômetro? Né? Como é que eu sei que eu estou dando demais, né? Ou dando de menos, ou não olhando? Né? Porque a gente vê no dia a dia muitos pontos em que muitos pontos não, muitas dicas que as pessoas dão umas para as outras nas relações. Né? Então, você vê, você para às vezes de presentear, ou você presenteia demais e o outro, quando pega o presente, fala, tá, obrigado, não tem um contentamento. Exato. Né? Se chega em casa, não tem aquela coisa gostosa de olhar e falar assim, caramba, me espera mais logo a mais aí que deu desejos, né? Eu vou ter que lavar a louça, lavar a roupa, depois a gente vai para essa parte que não dá, né? Tem os filhos, tem a casa, mas tem aquela coisa de você ter uma troca de energia diferente, né, Márcio? Porque no dia a dia, o que a gente vai vendo? Então, tá bom, você vai fazendo aqui, eu vou fazendo aqui, e vamos executando. E a gente se torna executor dentro de casa. E quando os dois sentam, não está conectado. Um está sentado no sofá, né? O outro vai tomar o banho e vai para a cama, já vai dormir, e desconectou. Porque também aquela paixão, que foi uma imagem criada, se dissolveu. E a nossa incapacidade de olhar para o outro de forma diferente, né? Quer dizer, acabou a paixão, acabou o amor. Não, o amor é uma construção que vem de uma paixão, né? Agora, tem um tempero importantíssimo nisso, né? A criatividade. Criatividade, exato.
É que chegar em casa e pegar no cantinho, assim, para dar aquela esquentada de vez em quando, mudar da rotina, né? Sair do tradicional, né? Sair do tradicional porque essas coisas encantam, né? Chega lá, né? Olha, as diquinhas aí, ó. Dicas de Márcio Seu. Não, as minhas Como dicas esquentar são muito a quentes. relação. Assim, Oi? vai ser bruta. As minhas dicas são meia profanas demais. Tem que ter um pouquinho do profano também, né? Porque, tem que ter bastante do profano também, porque o profano faz com que você carregue o campo de sexualidade. A sexualidade é uma energia de criação, energia de vida, sabe? Se eu não tenho sexualidade com o meu companheiro, com a minha companheira, a relação não tem vida. E como eu fortaleço a sexualidade dentro da relação? Olhando para o outro como, tá? Pô, eu tô chegando em casa, de repente, chego lá, minha mulher tá lá na cozinha, eu vou lá e pego e dou uma mordida no pescoço dela. Ela fica brava, mas ela gosta, sabe? Essas coisas, né? Chego e dou um tapa na bunda, assim, dou um carinho, assim. Mas e aí, o que a mulher faz, né? Eu brigo demais com as meninas. O que as meninas fazem, né? Eu falo para elas, oh, meu Deus, eu querendo aqui um tapa na bunda, um cheiro no cangote, o cangote aí, para ser cheirado, e o tapinha aí, e não aproveita. Curte isso também, né? Exato. Mas eu tenho que lavar louça, eu tenho que fazer. Gente, crie possibilidades. Sai daqui, vai para a mesa e consuma o ato ali, porque essas coisas. Se tiver filho, eu tenho que tomar um cuidadinho. Enfim, né? Mas tem jeito, tem técnica. Eu tenho 2 filhos, né? Mas minha relação durou 25 anos, a tua durou 35 anos. Quer dizer, como uma relação dura tantos anos assim? Né? O que faz com que uma relação se perpetue? Diferente do que acontece hoje, a minha não foi muito boa, não. Perpetuou porque eu fiquei naquela coisa do pai e da mãe, da dependência, da infantilidade. Então, eu passei os 35 anos num relacionamento de irmãos infantil. Não que não tivesse as pegadinhas, né? Tinha, mas ainda não era aquela relação realmente coisas de homem, de mulher. Hoje eu tenho total clareza disso. E para quem começou a se relacionar com 12 anos, né, mas uma criança de 12 anos, então eu vejo que eu tenho uma história típica aí neste processo, mas que me fortalece para estar aqui falando de relacionamento, né? Porque eu tive que superar todo as situações do dia a dia, crescer mesmo, né? Parar de ficar esperando o pai, a mãe, né? E começar a me tratar, a me valorizar, a proporcionar para mim, a buscar meu autoconhecimento, né? E aprender a ser criativa também, viu? Indo para o papel da mulher, né? É isso. Quer dizer, se você ficasse no mesmo, você não teria durado os 35 anos no relacionamento. Os motivos que levaram ao término foi a nossa incapacidade de gerenciar isso. Então, nós vamos viver fora da nossa relação aquilo que nós deveríamos ter vivido dentro da nossa relação, né? Aí repetimos, relação em cima de relação, porque nossa incapacidade de viver dentro da nossa relação original faz com que isso aconteça. É a nossa infantilidade. Agora, a pegada é uma coisa que você constrói dentro da tua relação, né? É você limitar, não é limitar, mas você se livrar um pouquinho de crenças que estão instaladas dentro de ti, do que é a sexualidade, do que é o sexo em si, por que ele é importante na relação, né? Da onde que tu veio? Como é que tu veio ao mundo, né? Da onde? De um homem ou de uma mulher que se pegaram em determinado momento, né? E nessa energia, eu tenho certeza que quando eles se pegaram e me geraram você, assim, eu fui com tesão, fui com pegada, tá? De repente, lá atrás, não tinha toda essa liberdade que a gente tem hoje, mas tinha energia. Então, o que é um orgasmo? O orgasmo é a maior possibilidade que nós temos em relação a Deus,
Por quê? Porque é a explosão que gera vida, né? É onde a gente cria, onde a gente manifesta o nosso poder, né? Eu tenho algumas mentorandas que elas trazem essa questão da religião, né? E não tem religião, a gente não está falando mal da religião, mas Não, traz a questão do pai severo, né, para essa coisa da sexualidade. sim, Né? sim. Então, quando você está entre quatro paredes e você pode olhar para o outro e falar, nossa, vamos curtir, vamos ser nós aqui, né? Isso alimenta fora do dia a dia, porque o prazer transborda do quarto, né? O prazer transborda do que vem no cotidiano, que vai matando, que vai, né, acabando, tirando o brilho, porque de repente você tem problemas, você está com dificuldade financeira, e isso cai muito, as questões, principalmente para o homem, é muito difícil isso, né? A preocupação financeira, ele leva realmente para a perda de libido, acaba, né? Então, a gente vê, e a mulher, o que acaba com ela? Acaba de ser estafada, ter muitos compromissos, ter sobrecarga dentro de casa, fora de casa, né? Então, para ambos, abrir o diálogo e ser sincero, olha, está muito difícil para mim, né? É muito difícil viver essa questão de ter tesão, porque eu estou com uma preocupação muito grande dentro de mim. E aí, um pode não, de repente, assumir o que é do outro, mas apoiar. Né? Na prática, sim. Por que o casal é forte? Porque um resgata o outro quando eles compartilham de uma visão em comum, né? Quando eles querem crescer junto. Porque nós não vamos estar todo dia 100%, né? Vai ter o dia que eu estou baqueado pelos meus motivos, vai ter o dia que você vai estar baqueada pelos teus motivos, vai estar os dias que os dois estão baqueados, mas se existe maturidade no casal para olhar para isso e deitar na cama de que, bom, hoje não vai valer nada porque não estamos bem, né? Vem cá que eu te dou esse aconchego, se hoje está precisando não é de uma pegada, você está precisando de um abraço. E tão importante quanto isso, né, Sil, é entender que as crenças existem e que a gente vem trazendo essas crenças desde da nossa ancestralidade, que foram construídas pelos mais diversos motivos que existem. Mas que se nós estamos aqui hoje é porque a sexualidade existiu. E quando eu olho para a sexualidade com um olhar bonito, com um olhar sadio, então eu consigo viver ela de uma forma diferente. E se em mim... Essa questão da crença, cortando você um pouquinho antes que eu esqueça, tá? Essa questão da crença, às vezes a gente fica honrando o sistema apegado a crenças. Exato. E, às vezes, o que a gente tem que fazer se a minha mãe, né, que viveu em colégio de freira, que teve toda essa coisa, que ficou em internato, que ficou longe do pai, da mãe, quer dizer, ela traz uma carga muito grande. É aquela época em que a menina tomava banho de calcinha, não podia nem tirar a calcinha debaixo do chuveiro, né? Então, traz toda essa carga de crenças e energética para as questões da sexualidade. Agora, quando eu honro isso e digo para os meus ancestrais que eu vou viver tudo o de melhor que uma mulher pode viver por mim e por elas, né? É o movimento mais lindo da constelação, Márcio, no meu ponto de vista, do pensamento sistêmico, é isso, é quando a gente traz para a gente essa responsabilidade com maturidade, sem peso, com prazer, que eu vou viver a prosperidade em detrimento à falta de prosperidade que teve no meu sistema. Eu vou viver a sexualidade, né, de prazer, né, de comunhão, de uma relação com um homem ou uma mulher, de fato,
que possa trazer aquela coisa ardente e companheira ao mesmo tempo, né? Só não achei o par ainda, mas eu tô a caminho. É né? muito funcional. Né? Mas só o fato, né, Márcio, eu brinco muito, gosto de zoar muito, então eu tenho que tomar cuidado às vezes, mas só o fato de sentir isso, eu já estou vivendo isso. E às vezes é isso que as pessoas não entendem, né? E eu posso até escolher não estar com ninguém, estar comigo mesmo, mas ter todo esse prazer dentro de mim, essa comunhão junto do homem e da mulher dentro de mim. Né? O grande reconhecimento que a gente faz à nossa ancestralidade, em honra a eles, é viver uma vida plena. Sim. Né? Essa é a melhor forma de nós honrarmos os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. Porque é para isso que eles nos geraram, para que a gente crescesse e sejamos felizes, né? Em honra a eles. Não que a gente repita padrões, que a gente não pode excluir isso, então a gente olha para toda a história, para tudo que eles viveram, para tudo que eles passaram para que a gente chegasse aqui. E a gente ama profundamente isso. Independente do que aconteceu. Independente do que aconteceu. Então, quando eu olho para isso, e eu consigo colocar tudo isso no meu coração e entender, acima de tudo, que independente da forma como eu vim para o mundo, do que aconteceu lá atrás, eu só estou aqui porque eles existiram, porque eles passaram tudo o que eles passaram, seja bom ou seja ruim. Para que eu esteja aqui hoje, eles tiveram que passar por tudo que eles passaram, né? E honrar isso. Esse respeito, né? Não é só a ele, é respeito a nós, a nossa origem, a nossa base. Né? Exato. Que lindo! A gente já está 1 hora aí, vamos ter que parar, porque daqui a pouquinho dá 1 hora, eu tenho medo de não salvar essa live aí para o pessoal no Instagram, né? Ver também, YouTube, o Facebook, até a gente poderia estar mais aqui, mas a gente quando para papiar, para prosear, cá entre nós, né? É uma delícia, porque esse universo do pensamento sistêmico nos possibilita se apaixonar de uma forma maravilhosa pela vida e por tudo que a vida pode nos fornecer. Né? Nos traz a consciência quem é o homem e quem é a mulher, né? E a força que os dois juntos, nessa unidade, que é o casal, conseguem construir, né? Assim. Que lindo, né? Então, ó, quem gostou, dá um like aí, clica, compartilha. Ó, tem a página lá do Márcio Adriano, né? Tá no Facebook também, tá no Instagram também. Eu vou deixar o link dele na live, porque ele tem muito conhecimento também das constelações. Então, a gente traz, né, Márcio? Por que a gente uniu isso? Porque eu falo da mulher, mas eu tenho me posicionado muito frente às mulheres que a gente precisa trazer o homem para a nossa vida, né? Não o homem só do companheiro, mas essa energia masculina e respeitar o homem, enquanto a gente não entender que a gente tem, enquanto mulher, respeitar o homem e dar a força por homem, que isso nos fortalece também, a gente vai ficar aí numa briga imensa, né? Esses dias fiz uma postagem sobre o aborto, aquela coisa, né? Que a gente sabe que é bem polêmico, essa questão do aborto, e estupro, então, é mais polêmico ainda, né? Principalmente com nós que temos o pensamento sistêmico. Mas quanto a gente perde dessa união. Então, a sua presença aqui, Márcio, é a minha referência, tá? O meu agradecimento a todo o masculino,
né, a toda a energia masculina, que a gente pode aí beber da fonte e realmente se tornar mais forte. Juntos a gente pode ir mais forte, né? Exato. E esse bate-papo é maravilhoso. Então, assistam essa live com seus parceiros aí, né? Compartilhe com os irmãos, com os amigos, porque eu acho que é uma riqueza, assim, o conhecimento que Beth nos trouxe, maravilhoso, né? E a gente aqui é só o canal disso tudo, né, Márcia? É só o canal. Tá bom? Gratidão, Sil, por mais essa live. Bom estar contigo sempre, né? Que a gente cresça cada vez mais juntos. Amo vocês, gente. E até mais. Tchau. Até a próxima. Segunda-feira que vem tem mais aí, né? Tem mais. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até mais.